base hoje, porque nós estamos sendo plantados aqui. Tá bom? Entenderam? Então, é isso que a gente está fazendo. Então, hoje, com a ajuda de Abner, nós vamos para a segunda aula sobre Cristologia. Hoje nós vamos falar das duas naturezas do Salvador. Na aula primeira, a gente falou sobre o Logos divino, a segunda pessoa da Trindade que existia antes de todas as coisas e que veio e se encarnou para morrer no nosso lugar. A gente definiu quem era Cristo, se lembra? A gente gosta muito da definição de Pedro em Mateus capítulo 16, verso 16. Tu és o Cristo. Isso significa que ele existia antes de todas as coisas e que era o Messias prometido de Gênesis 3,15, se lembra? Então tu és o Cristo, o Filho, significa filiação eternal do Logos, eterna de Deus. Tu és o Filho de Deus. Essa expressão Filho de Deus, essa filiação eternal, como os nossos símbolos diz, eternamente gerado do Pai, ou seja, eterno como Pai, ele é o Cristo, o que encarnou, o que veio e que habitou. Aí a coisa que fica na nossa cabeça é o seguinte: pastor Sami, como é que então que a gente entende que alguém pode ser divino e encarnar? Não entendo. Não dá para mim. Ok, talvez muito para a nossa cabeça, mas só que é bíblico. Esse é o problema. Foi revelado isso. E hoje nós vamos trabalhar essas duas naturezas do Salvador, como é que ela se relaciona, como é que ela existe, como é que meu Deus é 100%, como é que meu Salvador é 100% homem e 100% Deus, como é que isso existe, como é que isso coexiste, se é que existe. Isso não é coisa da cabeça de vocês não, pastor? Vamos ver biblicamente hoje sobre isso, tá? E eu vou fazer daquele jeito. Vamos dar aquela passagem rápida sobre os slides e deixar vocês perguntarem à vontade, como a gente sempre faz aqui na nossa escola bíblica, tá bom? Agora game change, o Neemias, valeu demais, melhorou. Plena divindade e plena humanidade. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como é que a gente relaciona uma verdade dessa? Como é que a gente faz para trabalhar com homem e Deus na mesma pessoa? Então são duas. Não são duas, são uma. Se são uma, como é que isso existe? É sobre isso que nós vamos falar. A palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz como é o texto: e o verbo, que é logos no grego, que a gente estudou sobre o logos divino na aula passada, se fez carne e habitou entre nós. Veja, se fez carne é o verbo correspondente do hebraico, tabernaculou conosco. Se lembra do tabernáculo? Tabernáculo era se lembra do Antigo Testamento? Era uma tenda onde representava a presença de Deus no meio do povo. Quando João está dizendo, e o verbo se fez carne, tomou forma de homem e ficou no meio da gente, como a presença de Deus no nosso meio, João está lembrando da função do tabernáculo no Antigo Testamento. Nós não precisamos mais de tabernáculos. Nós não precisamos mais de templo feito por mãos de homens. Ele veio e se colocou no nosso meio. Tabernaculou conosco. Habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Está aí. Aqueles que não acreditam que Jesus é Deus, eles têm um problema seríssimo com esse texto de João. Aliás, ele tem um problema com o Evangelho de João inteiro. O Evangelho de João inteiro é para provar que Cristo é Deus e homem. Pronto. Eles teriam que arrancar o Evangelho de João da sua Bíblia. Se você não acredita que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, você tem um problema sério, porque o Logos não deixou de ser Logos e habitou entre nós, natureza divina no meio da natureza humana. É claro nas Escrituras. Por isso que eu digo, pastor, eu não consigo equacionar isso na minha cabeça. Eu também não. E olha que tem espaço. HD é grande. Então veja, eu também não. Agora, eu vou dizer que a Bíblia está mentindo? Você tem coragem de dizer isso? Eu não tenho. Pronto, se você tem, você diga, ela está mentindo. Pronto, eu não tenho coragem de dizer isso. Eu não tenho fé para não acreditar nas Escrituras. Eu não tenho. Eu não tenho fé.
Eu nem tenho fé para dizer que as escrituras precisam ser atualizadas. Eu não sou desse time. Eu acredito plenamente que Deus nos deu uma revelação atemporal, eterna, para sempre, e que fala conosco até hoje. Abel fala com a gente hoje. Se lembra do texto de Hebreus? Então, eu não tenho fé para não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Sinto muito. Então, se eu acredito que ela é a palavra de Deus e ela não mente, eu tenho que me deparar agora com o problema de duas naturezas existir numa pessoa só. Aí, o problema é esse. Eu talvez não seja saiba explicar humanamente, mas eu posso defender revelacionalmente falando. Houve uma revelação. Ele se revelou na palavra dizendo que ele era assim. E aí? Tá? Veja, outros textos. Alguém abra, por exemplo. Abra aí, por favor. Hebreus 1:3. Veja, Hebreus 1:3. Lucas 2:52. As duas naturezas, plenamente divino, plenamente humano, habitando. Vou pedir para Milka abrir Hebreus 1:3. Tá bom? E Emerson está com o microfone aí. E Rodrigo lê Lucas 2:52. Emerson, vocês precisam falar no microfone, gente, por causa para sair na gravação. Por favor. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Este verso 3 do capítulo 1 de Hebreus é completo demais. Muito completo. É um negócio extraordinário. Na primeira parte, para a gente degustando, Milka, por favor, primeira frase, diga lá. O Filho, Sim. que é o resplendor da glória de Deus. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, ou seja, da mesma essência de Deus, que mostra a Deus. Vai ouvindo. Diga. E a expressão exata do seu ser. É a expressão exata do seu ser. Não, quando Cristo esteve entre nós, não foi uma aparência de Deus, alguma coisa assim que parecia Deus. Não, era a expressão exata do seu ser. Era Deus. Não era um microdeus. Não era uma aparição, uma coisa que parecia com Deus. Não, é a expressão exata de Deus. Não era uma aparência, não era um fantasma, não era um negócio assim, como alguém quer dizer, não, era apenas um profeta. Não, era exatamente Deus. Continue, Milka. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele quem é a palavra quem? Ele mesmo. E João disse o quê? Em João capítulo 1, verso 3, sem ele nada do que foi feito se havia de fazer, porque ele é a palavra criadora. Ele mesmo criou todas as coisas, sendo filho, sendo Deus, criou todas as coisas. Diga. Depois de ter feito a purificação dos pecados... Onde é que ele fez a purificação do pecado? Esmagando a cabeça da serpente e essa lhe ferindo o calcanhar, onde? Na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Ele fez a expiação dos nossos pecados. E agora está onde? Assentou-se à direita da majestade nas alturas. E agora está sentado à direita de Deus Pai. De onde virá para julgar os vivos e os mortos. Essa é a nossa confissão. É isso que a Bíblia ensina. É isso que a gente crê. Certo? Então veja, Hebreus 1 mostra a plenitude da natureza divina e a plenitude da natureza humana. Porque o divino se encarnou e mostrando isso. Agora, um texto que mostra mais o humano é o que está com Rodrigo, Lucas, capítulo 2, verso 52. Leia aí, Rodrigo. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. O Jesus, o Cristo, ele cresceu em estatura e graça. O Cristo nosso, em João capítulo 4, sentiu o quê? Cansaço. Ele teve fome, ele teve sede. Isso mostra o quê? A sua humanidade. Então não era um fantasma que aparecia numa imagem de um corpo, como alguém quer dizer, não, Cristo era um fantasma, só apenas alguém que aparecesse uma visão de Deus. Visão não tem fome, visão não tem sede, visão não se cansa. Ele era encarnado, ele tinha carne, ele é de carne e osso, natureza humana existia nele. Certo? Por isso que ele crescia
e desenvolvia em sabedoria. Crescia e desenvolvia em sabedoria, porque ele era humano. Duas naturezas postas, 100% homem, 100% Deus. Isso não é que a gente que inventa a palavra que defende. Mais um pouco, Abner. Por favor, veja. Veja a consciência. Olha, uma coisa é eu dizer isso sobre Cristo. Uma coisa é eu dizer assim, olha, Davi é um sujeito trabalhador. Milka que o diga. E dá trabalho a você, né, Milka? Não, mas ele lhe ama, Milka. Mas não dá não. Eu conheço o casal, gente boa. Então veja só, Davi é um cara trabalhador. Eu estou dizendo isso de Davi. Outra coisa é Davi orar, dizer assim, Senhor, continue me dando força para eu continuar executando meu trabalho, que eu acorde cedo, que eu vá, que eu faça tal. E ele fazer tudo isso. Ele tem noção do que ele é e do que ele precisa. Cristo orou tendo noção exata de quem ele é e o que ele estava fazendo. Veja, não é eu que estou dizendo sobre Cristo. Não é teólogo nenhum. Não é ninguém. Veja agora, escute ele dizendo sobre ele mesmo. Preste atenção. Você acha isso é invenção da teologia, isso é invenção do presbiterianismo. Não. Escute Cristo falando de si. Ouça a Bíblia. Veja o que ele diz. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, presta atenção ele orando. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, e assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, veja, Jesus sabe que tem autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, Pai, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu te glorifiquei na terra, Pai, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Vocês entenderam a oração do Senhor, não? Eu estou pedindo ao Senhor que me glorifique agora, para eu continuar glorificando o Senhor, porque eu vim para essa terra fazer o que o Senhor pediu. E a fim de que conceda a vida eterna ao que tu me destes, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Ele está falando de si mesmo. É na terceira pessoa, olhando para Cristo, falando de si, em si. E veja, e eu te glorificarei, e eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora, glorifique a mim mesmo. Glorifique-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. É a consciência do Logos orando. É a consciência de quem está encarnado e sabe qual é a missão dele, olhando para si mesmo, dizendo, eu estou aqui porque estive contigo desde a glória, estou agora e continue, Pai, por favor, glorificando-me, para que eu continue glorificando a ti. É o Deus encarnado orando, sabendo da sua condição de encarnação, sabendo do objetivo que era morrer pelos nossos pecados, mas orando ao Pai que tem a mesma natureza dele, que é a mesma natureza que sempre existiu e que nunca deixou de existir. Mais um pouco. Abner. A nossa confissão de fé também declara o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Eu fui para a Bíblia, da Bíblia provei, e a nossa confissão é um documento histórico, mais de 70 teólogos reunidos 6 meses, em 1648, na Abadia do Westminster, produziram esse documento de interpretação bíblica. E a gente confessa, a nossa confissão é um espelho da nossa doutrina. Olha como é que ele diz. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sem sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria e da substância dela. Mais um pouco? Não, acho que parou. Ok, volta. Então, aí está a nossa confissão, no capítulo 8, na seção 2, a parte A da seção, declarando que Deus é 100% Deus, Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem. Mais um pouco. Opa,
Aí, as duas uniões. Agora, como é que elas se relacionam? Tá bom, pastor, a gente entendeu que são duas, mas como é que é uma relação entre elas? As duas naturezas estão unidas em uma única pessoa, sem confusão e sem separação. A divindade e a humanidade não se misturam e nem se separam. Estão juntas na mesma pessoa. Pastor, como é que isso é possível? Se você pensar na Trindade, como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, compondo um só Deus, é mais fácil a gente entender a relação das duas pessoas, tanto divina quanto humana, compondo uma só pessoa. Na mesma pessoa, você tem o divino e o humano. É mais fácil. Por exemplo, hoje a gente não tem dificuldade de entender que a gente milita contra duas naturezas dentro de nós. Quem está em Cristo, nova criatura é. E todas as coisas se passaram e a gente fez, e tudo se fez novo. Você não tem dificuldade de dizer que existe uma luta entre o espírito, aquilo que a sua consciência quer fazer em relação a Deus, porque ela foi transformada pelo Espírito Santo de Deus, em relação ao que o seu corpo, aqui a tendência da sua carne quer. Você não tem dificuldade disso hoje, tem? De entender? Você declara isso. Por que não no Salvador? Entende? Então é mais fácil entendermos a dinâmica das duas naturezas do que entender a Trindade, por exemplo. Ou do que, porque a dinâmica das duas naturezas a gente ainda vive. Estamos vivendo isso, né? Então, as duas naturezas estão unidas em uma pessoa, sem confusão, sem separação. A divindade e a humanidade não se misturam e não se separam. 1 João capítulo 5, verso 20, diz assim, olha: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Em quem? Em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Eu grifei com amarelo, mas na projeção daqui, não sei porque não está saindo, mas eu grifei amarelo o seguinte, veja: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para recebermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho. Filho de Deus, a expressão Filho de Deus, a gente sabe que é da mesma natureza divina. Agora, em seu Filho, Jesus Cristo. Então aí está o contraste. Filho de Deus, natureza de Deus. Jesus Cristo, natureza humana. Agora veja como acaba a sentença. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como é que ele conquistou a vida eterna? Na natureza divina ou na natureza humana? Humana. Porque ele sofreu o peso dos nossos pecados em si mesmo, na natureza humana. Então entenda. As duas naturezas estão em 1 João, capítulo 5, verso 20. Mas tem outros textos que nos mostram isso de forma ainda mais clara. Queria que alguém, por favor, abrisse Marcos 2, 5 a 7. Por favor, quem poderia abrir aí. Inaldo, separa para nós João 4, 6, Inaldo, por favor. E uma irmã, por gentileza. Está com o microfone aí? Vamos lá. Nossa irmã que também está aqui com a gente hoje, por favor, minha irmã, dá para você ler? Marcos 2, 5 a 7. Por favor. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados, senão um, que é Deus? Quem é que estava dizendo, perdoados são os teus pecados? Jesus Cristo. O Cristo, Filho do Deus vivo. Ele estava com o quê? Encarnado, não foi? Tanto estava encarnado, quando ele disse assim: perdoados te são os teus pecados, os fariseus dizendo: ei. Um homem dizendo isso? Isso é blasfêmia, isso é heresia. Um homem, está saindo da boca de um homem. Veja, era um homem dizendo: perdoados estão os teus pecados. É a natureza divina, dentro da natureza, junto com a natureza humana, e ele dizendo: perdoados estão os teus pecados. Era Jesus encarnado. Tanto que criou escândalo nos fariseus. Os fariseus entendendo: peraí, homem dizendo que perdoa pecado, isso é blasfêmia. Ele é um homem. Ele está aqui, ele come com a gente. Ele cresceu no nosso meio. Então acabar com essa história que Jesus era um fantasma, que não...
Não, Jesus era um homem encarnado. Os fariseus viram ele fazer isso. Por isso que os fariseus se irritavam com ele. Porque os fariseus não compreenderam que ele era divino. E os fariseus ficavam arara com Jesus, porque esse cara fala tudo como Deus aqui, mas a gente está vendo a carne dele. Ele tem fome, tem sede, está aqui com a gente. Como é que ele pode dizer isso? Isso é um incircunciso, isso é um blasfemo. Só que os fariseus não tinham entendido que Jesus tinha a natureza divina nele. Por isso que ele podia dizer: perdoado são os teus pecados. Ele disse só isso essa vez não, disse outra vez. E aí ficaram nervosos e disseram: pronto, para que vocês entendam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, toma o teu leito e anda. Ele disse ao paralítico. Acho que é a continuação desse texto, se não me falha a memória. Leia, por favor, meu irmão, verso 8, verso 9. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Espera aí. Jesus percebendo aonde? Em seu espírito. Alguém disse que eles estavam arrazoando? Como é que ele sabe disso? Onisciência. Onisciência. Natureza divina habitando o Salvador. Onisciência. Todo conhecimento. Natureza divina habitando o Salvador. Continue, minha irmã. Qual é mais fácil? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Tá bom, vocês estão aí arrazoando entre vocês. Provar para vocês que eu sou Deus, porque para mim é tão fácil dizer: perdoe então os seus pecados, como levante e ande. Desse jeito. Um Deus encarnado. Um homem não pode fazer isso. Um homem não pode dizer: está perdoado, e um homem não pode dizer: levante e ande. Não pode, um homem não pode dizer isso. Um homem não pode. Por isso que eu estou dizendo a você, como é que a gente vai equalizar duas naturezas? A gente tem muita coisa para discutir, mas que está vastamente revelado que é duas naturezas, está. Você não pode dizer que isso não existe. É tapar o sol com a peneira. Sabe o sol com a peneira? A peneira é cheia de furo, você bota assim no sol para não ver. Quer dizer, vai passar raio solar. Você está tapando só com a peneira quando você diz assim: não existe isso, isso aí é coisa de teólogo. Não, você não está lendo o texto direito. Como é que um homem diz assim: perdoaste estão os teus pecados? E ninguém diz a ele e ele entende. Ninguém diz a ele, ele sabe que estão falando dele. Aí, pastor, mas quem registrou? João. Quem é João? Discípulo amado. Que mais esteve com Jesus, mais perto de Jesus, grudado com Jesus. Porque João deve ter ouvido eles cochichando e depois ver o Salvador dizendo: vocês estão arrazoando aí. Peraí, mas João estava na cena. João disse assim: eu estava aqui. Ninguém disse a ele. Como é que ele sabe? Eu estava na cena, eu estou na cena, eu estou aqui. Eu estou ouvindo os caras. E ele está lá curando. Como é que ele sabe? João fez questão de dizer: e no seu espírito, como quem sabia, como Deus, onisciente, ele viu, ele sabia que eles estavam pré-escutando e foi lá. E disse: vocês estão arrazoando aí? Então tá bom. Está perdoado e levanta, toma o teu leite e anda. Isso é extraordinário, meus irmãos. João 4,6, Inaldo, por favor. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Obrigado, Inaldo. Se é um Cristo que diz: perdoados estão o teu pecado, é um Cristo que se cansa na caminhada. Estava cansado, sentou no poço de Jacó para pedir água. É um Cristo que pode perdoar pecado, mas é um Cristo também que se cansa. Porque a natureza divina está nele para perdoar o pecado, e a natureza humana também está nele para se cansar. É o mesmo Cristo. Continue mais um pouquinho. Nossa confissão diz assim, coisa extraordinária você entender nossa confissão: as duas naturezas inteiras, imperfeitas, distintas, a divindade e a humanidade foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiramente Deus e verdadeiro homem. É essa a conclusão que a gente chega quando a gente faz as análises.
verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Continue mais um pouco para a gente liberar para vocês perguntarem. Cristo como mediador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, perfeito para realizar a obra da redenção. Por que que um Salvador precisava ter as duas naturezas? A divina e a humana? Porque senão ele não conseguiria fazer a obra de redenção pelos nossos pecados. Como assim, pastor? Vamos explicar. Veja Gálatas 4:4-5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, ou seja, humano, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Veja, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Como é que a gente recebe a adoção de filho? Por causa da mediação de Cristo, que morreu no nosso lugar. Por isso que João diz, todo aquele que nele crê, não perece, tem a vida eterna, e todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus, só por causa da obra de Cristo. Mas eu queria que a gente abrisse ainda Atos 20, 28, para depois eu explicar como as duas naturezas são importantes na condição de mediador. A Emerson está aí com... Por favor. Atos 20, 28. Leia aí, Emerson. Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus Atos 20, 28. Uhum. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Peraí. O apóstolo Paulo está dizendo, chama os presbíteros de Miletos, diz a eles, eu não vou ver mais vocês, eu vou morrer sem ver vocês. Eles choram, abraçam o apóstolo Paulo, beijam e se despedem. Mas antes Paulo diz, pastoreai o rebanho de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Quem comprou o rebanho com seu próprio sangue? Foi Cristo. E o apóstolo Paulo está chamando ele quê? De Deus. Leia a Bíblia com calma. Pega os detalhes. O apóstolo Paulo disse, vocês agora vão embora. Vocês têm que pastorear, presbíteros, o rebanho de Deus, que ele, Deus, comprou com seu próprio sangue. Quem é esse? Deus é o dono, Deus compra. Comprou como? Cristo. Continue. Por favor, só para concluir o verso. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Esse é 28, 29 já, né? 29. Tá, o final do 28 de novo, Emerson. Final do 28. Para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Exatamente, apacentar, cuidar do rebanho de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Vamos lá mais um pouco, deixa eu mostrar para vocês porque isso é importante. Vai, Abner. A confissão de fé diz, porém, um só Cristo, uma só pessoa, um só mediador entre Deus e o homem, não dois, um só. Ele é o Senhor Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. Mais um pouco. Por que é importante você entender a relação das duas naturezas e compreender que sem as duas naturezas não dá para ter um mediador? Vamos lá. Cuidado para não cair na heresia do nestorianismo. Nestorianismo significa que aqueles que pensam que separava as naturezas de Cristo em duas pessoas distintas. Isso é heresia, isso foi considerado heresia durante muito tempo. E tem muita gente ainda pensando que eles estão de forma separadas. Então você tem duas pessoas. Se a natureza não está na mesma pessoa, você tem um Salvador sem força para vencer o pecado. Como assim, pastor? Imagine. Se Cristo só tivesse nascido de Maria, não fosse obra do Espírito Santo, não fosse Deus, não encarnasse naquele menino que Maria teve, ele tinha condições de não pecar? Não, ele ia pecar. Ia ser comum de nós. O Senhor olhou do céu e olhou para a terra e viu, não viu um sequer, um justo sequer. Não tinha ninguém que pudesse morrer por si mesmo. Não tinha ninguém que pudesse morrer pelos nossos pecados. Aqui não. Então, se nasce só um Salvador humano, ele não ia vencer o pecado, ele ia pecar e ia ser desqualificado para morrer pelos nossos pecados.
Você entende isso? Um Salvador só divino. Não. O Salvador só é divino. Ele não tem identificação com o seu povo. E ele também não pode resgatar o seu povo. É justamente a heresia do eutiquianismo. Eutíquico foi também outro... Nestor foi um considerado um herege do século III, século II, não me falha a memória. Eutico também. Eutico chegou dizendo o seguinte: Eutico negava toda a distinção das duas naturezas, afirmando que a humanidade foi absorvida pela divindade. Não existia mais humano, só existia o divino operando. Se isso é verdade, por que ele cansava? Se isso é verdade, por que ele tinha fome? Se isso é verdade, porque ele tinha sede. E se isso for verdade, o nosso Salvador não tem identificação com o seu povo. Perde o efeito da substituição. Se o nosso Salvador só é divino, nós não temos um Salvador. Porque ele não carregou sobre si os nossos pecados. Ele não encarnou. Então logo não tem expiação. Logo eu e você estamos aqui perdendo tempo, vamos para o inferno, todo mundo. Porque ninguém levou o preço do nosso pecado. Você entendeu a importância das duas naturezas? Você entendeu porque você não pode separá-las ou juntá-las e dissolver em uma só? Porque você ou vai ter um Salvador fraco, que não vai vencer o pecado, ou você vai ter um Salvador que não se identifica com você, porque ele não é homem, para levar sobre si a sua culpa. Por isso que nossa igreja mantém essas duas coisas de pé. 100% homem, 100% Deus, duas naturezas, a mesma pessoa, no mesmo Salvador. Mais um pouco, só para a gente encerrar. Aí a gente se fecha com o Concílio de Calcedônia, que é a expressão máxima sobre as duas naturezas para nós até hoje, até o dia de hoje. Trecho resumido da definição de Calcedônia. Ouça com atenção e eu deixo vocês perguntarem agora o que vocês quiserem. Ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito na divindade e o mesmo perfeito na humanidade. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, de alma racional e corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas, semelhante a nós, exceto no pecado. Mais um pouco. Reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. A distinção das naturezas, de modo algum, anulada pela união. Mas sim as propriedades de cada natureza preservadas e concorrendo para formar uma só pessoa e substância não separada ou dividida em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente crê, assim que a gente confessa e é assim que a gente defende a palavra do Senhor, nas duas naturezas do nosso Salvador. Dúvidas, perguntas, contribuições, colocações, discordância, fique à vontade. Estamos à disposição. Emerson, fica de pé. Varão. E ele está com 2 microfones de 2 cores. Identificando o quê? Não. Ok. Tá bom. Ok. Tá aqui. Quem vai, quem quer, ou se não precisar também, fica à vontade. Dá uma rosinha pra ela, mas deixa ser sensível, rapaz. Oxe, que coisa, rapaz. Não é a sensibilidade. Diga lá, Aninha, vamos lá. O que caracteriza um... Tá funcionando? Tá. O que caracteriza o ser eterno é não ter início nem fim, correto? Uhum. Jesus, ele adquiriu a natureza humana ao nascer de Maria? Uhum. Quando ele se tornou carne? Uhum. Ou ele tinha essas duas naturezas desde a eternidade? Não. Muito boa a pergunta dela. Muito boa, Aninha. Não, a gente acredita plenamente que ele era um com o Pai antes da encarnação, continuou sendo, mas ele adquiriu a forma humana, a natureza humana, na concepção de Maria. E isso ele deixa muito claro quando ele ora daquele jeito lá em João 7, dizendo: aquela glória que eu tinha com o Senhor, né, antes da fundação do mundo. Ele estava se referindo, Aninha, à possibilidade
de que Deus continuasse o abençoando, não esquecesse dele ali, ele estava orando, a natureza humana orando, e dizendo que o Pai não esquecesse daquilo que ele sempre foi com ele, antes da fundação. Então, para nós há um claro início da natureza humana. Só que a gente defende hoje, e a Bíblia, as Escrituras Sagradas, que não vai haver mais uma reversão desse quadro. Nós vamos ver Cristo encarnado. Não é? Nós iremos vê-lo. Eu me lembro, por que o senhor diz isso, pastor? Toda a trajetória depois da ressurreição, ele aparece para os discípulos, e tem uma vez que ele aparece e Tomé diz, que Tomé não estava, se lembra? Aí ele disse assim, eu não vou acreditar. Se eu não tocar nos cravos, eu não acredito. Aí ele aparece uma segunda ou terceira vez e chama Tomé imediatamente. Toca. Tomé toca. E ele está ressurreto. É o corpo glorificado. É o corpo que tem as marcas de Cristo. Então, e ele está agora sentado à direita de Deus Pai, diz o texto. Então, não há mais uma possibilidade de reversão. Mas no início houve uma junção. No início que eu falo de Maria. Então você está completamente certo em afirmar isso, porque isso aqui a gente tem como revelação. Entendeu, Aninha? É o início. Veja. E isso, se é isso talvez que Ana também está pensando, e vocês podem pensar, e eu também, e isso não anula o fato dele ser eterno. Ele não é eterno com a natureza humana. Ele passa a ter a natureza humana, mas a sua eternidade continua existindo. Por isso que João inaugura o seu evangelho falando da relação eterna do Logos. Por isso que na minha cabeça funciona a gente estudar o Logos, entender que o Logos era eterno, e depois estudar a relação com as duas naturezas e ver que a natureza humana passou a existir na encarnação. Por isso que na minha cabeça, por isso que a primeira aula de Cristologia eu gosto de falar do Logos. O Logos eterno, a palavra de Deus é eterna, o Filho de Deus. Porque esse não teve começo, esse é eterno. Agora, Jesus vem e encarna. A natureza humana começa a existir junto com o Logos na mesma pessoa. Essa é a ideia. E não vai se soltar mais. Por que não vai se soltar, pastor? Eu tenho desconfiança de duas coisas. Primeiro, porque a revelação diz que ele não vai mais deixar de encarnar. E segundo, porque ao fazer o processo de, entre aspas, desencarnação, é como não tivesse mantido para sempre a obra que ele fez para perdoar o nosso pecado. Por isso que é uma obra duradoura. Porque o que ele encarnou não vai ser mais revertido. Ou seja, nós estamos garantidos que o nosso Salvador pagou eternamente para nós. Se houvesse possibilidade de reverter, a gente tinha possibilidade de perder o que ele conquistou. Como não há possibilidade de reversão, a gente continua seguro de que o que ele fez é para sempre. Entendeu, Aninha? Então acho que é por aí. Quem mais, gente? Sim, querida, por favor. Minha filha, eu cometeram uma gafe contra você, não foi eu, se não foi eu, foi Alexandre. Eu não lhe cumprimentei hoje, mas você... É que eu cheguei muito cedo, a culpa não foi do... Foi de Alexandre, eu vou demiti-lo, fique tranquilo. Eu vou demiti-lo. Você deixou ela passar, ô Alexandre? Eu cheguei antes. Ó, a Rebequinha também, agora, Adão jogando a culpa em Eva. Olha, você viu, Bruno? Ele olhou assim para a mulher dele e disse, tu deixasse isso acontecer? Não. Ela me viu. Oi, rapaz. Ela disse... Diga o seu nome, querida. Meu nome é Verusca. Verusca, muito obrigado por você estar com a gente. Prazer viu? é meu. E perdoe a gafe de Alexandre. Não tem gafe entre os irmãos. Ale, te entreguei, hein, Ale? Obrigado, Ale. E a Rebeca faz um trabalho extraordinário aí na recepção. Obrigado, Verusca, por estar com a gente. Diga lá, minha irmã. Eu fui muito bem recebida, viu? Ah, que bom. Me recebeu muito bem. Que bom. Diga. Bom, na verdade, eu não queria fazer uma pergunta. Claro, eu só querida. queria fazer, Uma compartilhar constatação. com os irmãos o meu entendimento. Foi quando realmente eu me firmei que Deus é Jesus. Claro. Que Jesus é Deus. Uhum. Deus é Jesus. Foi com João 1. Na verdade, são 4 capítulos. Por favor. João 1, o 2, o 10 e o 14. E diz, Perfeito. no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, Uhum. e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu acho que esse texto fala muito claro. Perfeito. É o Evangelho de João sendo exposto, né? Muito obrigado, minha irmã. É isso mesmo. A gente tem trabalhado muito, João 1, João 14, né? E é isso aí. João 10 também, João 2. Muito bom. Diga, Gustavo, por favor, Gustavo. A paz do Senhor. Amém, meu irmão. Não é uma coincidência, mas é uma cristocidência, que meu TCC de final de curso da teologia foi as duas naturezas de Cristo. Que bênção, que bênção. Então você pode corrigir todas as heresias que eu disse agora, por favor. Jesus. Faça isso, Gustavo. Não, estamos aqui para aprender, mas só queria fazer um adendo que tem uma tendência nossa de desequilibrar o jogo quando a gente pensa que Cristo não sofreu da forma como nós sofremos. Isso. Então, quando ele fala, Senhor, se possível, Deus, passa de mim esse cálice. E também tem profecias no Antigo Testamento sobre o inimigo ver a Cristo como um homem, simplesmente vê-lo como um homem dentro da sua maldição. Então, assim, tudo aquilo que nós poderíamos passar, toda humilhação, toda situação de confusão que nós vemos nas características da nossa vida, no decorrer da nossa vida, incidiu de maneira absurdamente poderosa em Cristo, né? Onde ele foi tentado, onde ele foi tudo aquilo de ruim que nós poderíamos passar. Porque se ele traz para dentro da briga ali, da salvação, da redenção, a natureza divina dele, desequilibra o jogo. E então alguém poderia dizer para Deus no final assim, Senhor, o Senhor não sabe o que eu passei, portanto, porque o Senhor não sabe o que eu passei, por isso que eu tive as reações pecaminosas, tal e tal. Então a pessoa não vai ter essa justificativa, Deus vai dizer, olha que você sabe o que o meu filho passou? Então não haveria um equilíbrio na redenção se Jesus de fato não tivesse passado por toda e qualquer das piores situações que o ser humano poderia passar, e sem, no entanto, ter as reações que nós temos, pecar. Né? Então, perfeito. É maravilhoso. É o que a gente chama, né, Gustavo, da identificação do nosso Salvador conosco, porque ele herdou uma natureza humana, e por isso que a gente acredita plenamente em todos os seus sofrimentos reais, porque senão não haveria condição de substituição. A morte não seria substitutiva, vicária. Quando a gente diz que Cristo morreu em nosso lugar, tem que ter um Salvador correspondente a nós. Não pode ser um Salvador desequilibrado, né? Assim, desequilibrado não, ou que não tenha uma identificação da natureza humana. Interessante ver como Cristo reage, mostra como é que a gente tem que reagir debaixo das nossas tentações. É o texto que Gustavo citou, e eu queria fazer um paralelo, aproveitar com o que está fresquinho na nossa cabeça, a relação com o que Caim fez, né? Agora no texto de hoje de manhã. O Senhor estava sofrendo, e quando ele ora, Pai, se possível afaste de mim esse cálice, era o peso dos nossos pecados, realmente ele sentindo. Jesus está dizendo assim, eu estou a ponto de chutar o balde, eu estou a ponto de fazer uma besteira aqui. É a natureza humana orando. É o sentimento pesado, angústia, suou sangue. A Bíblia diz que ele suava sangue. É o peso dos nossos pecados, é a realidade do sofrimento. Mas a oração não acaba aí. Se possível, passe de mim esse cálice, mas antes, faça-se a tua vontade e não a minha. Diferentemente de Caim hoje, como a gente ouviu, né? O Senhor diz, o pecado está rondando você, e ele não se agarra a uma oração e diz, Senhor, me conduza de volta a ti. É o que a gente precisa fazer. Tá bom? Gente, alguma coisa mais? Sim. Silas, peraí, pastor, deixa, tem que fazer o microfone, e Emerson está levando o azul para o senhor. É o azul, eu não quero o rosa não. Não quer não, né? Tá certo. Queria ler aqui Hebreus 7, 26...
que 27. Por favor. Que, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Perfeito. Como que fecha a situação, né? E sobre a pergunta da Aninha aqui, o texto que a irmã Verusca, né? Como é que chama? Verusca. Falou de João 1,14, é perfeito, mas tem Hebreus 10,5 também, que diz: por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Exatamente. Perfeito, perfeito. Textos claríssimos. É que eu falo para você, você pode reclamar que você não entende, que você não concorda, que você não quer, mas a revelação é muita, é suficiente, é vasta para você entender as duas naturezas. Não tem como você negar isso. Então, é a gente se acalmar, que às vezes a gente fica querendo explicar tudo e tem coisas que a gente tem que crer e entender que não houve fusão e não houve separação demasiada, as duas operavam perfeitamente, sincronicamente, no mesmo corpo, na mesma pessoa, e é isso que a gente tem que entender, que esse corpo agora está ressurreto, glorificado, e nós o veremos face a face, em nome de Jesus. Nós vamos vê-lo. Assim o Senhor nos ajude aí.